Fala pessoal, seja bem-vindo de volta ao Turismo Podcast, o seu podcast sobre turismo. O episódio de hoje é super especial, pessoal. Convida aí quem você conhece que faz viagem de avião, porque ele vai adorar esse conteúdo. Já teve algum problema com companhia aérea? Você foi viajar, o voo foi cancelado ou foi alterado e você ficou no prejuízo, não soube o que fazer? No vídeo de hoje, nós trouxemos a convidada especial, doutora Aline, mais conhecida como doutora consumidor. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Fala, Thiago. Fala, galera. Muito obrigada aí pelo autoconvite. Ah, maravilha. Quando eu vi o teu podcast, achei super interessante. Falei, olha, eu acho que a gente tem públicos ali em comum, a gente pode conversar. E você foi um querido desde o início. Legal. Então, muito obrigada. Espero que eu consiga agregar bastante aí a todos os seus ouvintes. Com certeza. Eu que agradeço por você ter solicitado lá para participar do podcast, porque aqui na minha cidade, como não é uma cidade que está ali no São Paulo ou no centro do Rio, tá mais afastada aqui na Serra, aqui de Guapimirim. Então, quando alguém solicita para participar, eu sempre verifico certinho se cabe ali no nosso podcast de turismo. É muito bem-vinda, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Espero realmente, todos os lugares que eu vou, eu falo, eu não vou falar de direito, lei, papo chato. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro ou pelo menos evitar de gastar. Que aí já fica mais interessante para todo mundo. E tem um monte de situações que a gente não imagina como pessoa leiga, né? Pessoa que não é formada em direito. Ou até mesmo quando eu me formei na faculdade, mas eu não atuava com direito do passageiro e eu não sabia que podia pleitear ali uma indenização e que também não tinha custos, não quero dar spoiler, mas a gente vai estar conversando sobre isso, né? Você tem que pagar alguma coisa. Então, eu espero que possa ajudar, porque você que trabalha com turismo aí há tantos anos, são sonhos, né? Que as pessoas têm, planejam ali a sua viagem e muitas vezes acaba que a coisa não sai como planejado. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo. No geral, você acredita que o brasileiro, ele é, como é que fala, litiguista, tá certo isso? Litigante. É. Ele vai fazer uma viagem e aí tem um voo cancelado, ele entra na justiça ou a maioria deixa passar, não quer correr atrás para saber dos seus direitos? O que Infelizmente, Thiago, a maioria deixa para lá. Tá? Por quê? O último levantamento é do ano de 2024. Foram 4,5 milhões de brasileiros que tiveram o seu voo cancelado. 4,5 milhões. Caramba. Então, você imagina se 10% dessas pessoas buscassem o judiciário. Elas não buscam, justamente por não ter essa cultura de buscar o judiciário para resolver o seu problema, é que as companhias aéreas elas se aproveitam disso para literalmente sambar na cara do consumidor, cancelar o seu voo de última hora. E quando eu estou falando aqui de cancelamento, eu estou falando de cancelamentos por motivos operacionais, motivos da companhia aérea. É claro que, né, é bom pontuar, é um mau tempo, algo que aconteceu, caso fortuito, né, de força maior, aí é algo que não dá para prever. Porém, um cancelamento por manutenção da aeronave, na hora da minha viagem é que vocês vão observar que o avião não está em condições de decolar. É amador, né? A gente está falando de multinacionais, a gente está falando da vida das pessoas. Então, mas eu entendo por que o brasileiro não tem essa cultura de litigar, de buscar. Porque ele não sabe os principais pontos que a gente vai bater agora nessa tarde. Legal. Né? Que o custo, se vale a pena, se dá alguma coisa, se dá dor de cabeça. Pô, complicado, né? Envolver advogado, envolver fórum, será? Então, eu te peço até que você fale comigo aqui. Eu sou a especialista, você é a pessoa... Eu sou leigo. Exatamente. Você é formado em direito... Já falei litiguista, pra você ver que eu não sei nada de direito. Mas é isso. Não, mas fica tranquilo, porque o direito que eu gosto de pregar também, de levar a palavra, é um direito sem juridiquês, que a gente consiga se entender. Tu falou de litiguista, eu já entendi. Litigante. Então, a gente tem uma abordagem de fazer realmente a pessoa entender os seus direitos com a linguagem mais simples e objetiva possível. Então, fica super à vontade, tá? Não sou aquelas advogadas que você tem que aqui dar máxima vênia, não tem nada disso. Não, maravilha. Bom, como é que a gente pode começar nesse ramo aí de passagens aéreas? Qual é o caso número 1 lá que te procuram quando tem algum 80 problema? a 90%, tá, dos problemas. A gente entra com cerca de 1.000 processos por mês, tá? A gente atende o Brasil todo. 80 a 90% são voo cancelado. E aí, mais um pedacinho voo atrasado e o resto overbooking, mala extraviada. Voo cancelado. A pessoa compra a passagem, às vezes compra com dificuldade, né? Parcela aquela passagem, é um sonho. E na hora de embarcar, ou às vezes alguns dias antes, recebe um e-mail dizendo que o seu voo foi cancelado.
quais são os direitos que você tem nesse caso? Antes da gente falar de justiça, de pedir danos morais, o que eu faria se eu agora, passageiro, com a minha viagem toda arrumadinha, programada, hotel reservado, passeio comprado, o que eu faria se eu tivesse o meu voo cancelado? Primeira coisa, a Bíblia do direito do passageiro é a Resolução 400 da ANAC. A maioria dos direitos que a gente norteia nesse mundo do passageiro está nessa resolução. E também o Código de Defesa do Consumidor, porque é um contrato de consumo, é uma relação de consumo quando eu compro uma passagem e a companhia aérea fornece ali a passagem, né? Ela me vende. É uma relação de consumo e a passagem é um contrato de adesão. Eu não discuti as cláusulas, mas eu aceitei se naquele dia, naquele horário e naquela poltrona, com aquele conforto ou não. É porque você não assina nada. Você não assina nada, mas é um contrato de adesão, né? Quando a parte deles é cumprir o que tá ali e a minha é pagar. Cumprir a minha parte é pagar, chegar com a antecedência que eles pedem, todas as partes, levar meu documento, né? Todas as partes que cabem ao passageiro. Então, eu pago, eu chego com antecedência, eu apresento meu documento e eles têm que operar o voo da forma que eles me venderam aquele voo. Eles me venderam para chegar às 15 horas do dia 5 de março no Rio de Janeiro. Quando eles cancelam, estão descumprindo essa promessa prévia que norteia ali um negócio, né? Se eu vou comprar esse microfone. Quanto é esse microfone? Vai vir com o quê? Não vai vir? Tudo isso faz parte da relação de consumo, aquela conversa prévia e a boa fé. Quando eles cancelam, justamente pensando que a pessoa ou vai deixar para lá, ou vai dar o jeito dela, mas eles não pensam, eu vou cancelar e essa pessoa vai procurar a justiça e vai pedir ali uma indenização. Eles sabem que a gente não tem muito essa cultura. Então, brincam com o tempo do passageiro, brincam com o tempo do consumidor. E aí, pegando a resolução 400 da ANAC, você, quando tem um voo cancelado, primeira coisa, você tem direito a ser realocado gratuitamente, mesmo que por outra companhia aérea. Então, vamos dar nome aos bois. Meu voo é pela Latam. Ele foi cancelado e o meu voo é do Rio de Janeiro para São Paulo. Se tem na mesma data voo do Rio para São Paulo, saindo pela Azul, eu posso chegar no balcão da Latam e falar, com licença, me coloca no avião da Azul, por gentileza? Mas como assim? Sim, a resolução 400 da ANAC diz que em casos de voo cancelado, eu posso solicitar a reacomodação gratuitamente, mesmo que por outra companhia aérea. Agora eu te pergunto, as pessoas sabem disso? Ninguém sabe, Ninguém sabe. Mas e se fizer, dá certo? Então, eu vou ensinar o direito. Se elas vão cumprir o que está na lei, é outra história. Porém, e se não cumprirem? Aí você vai procurar um advogado da sua confiança, que se for meu escritório, vou ter o maior prazer. Então, chega a gente lá no escritório, a gente atende pelo WhatsApp, né? Que tá no aeroporto, que tá vivendo isso. Aí a gente já fala logo. Joga aí na internet, vê se tem outra companhia indo para esse mesmo destino hoje. Tem. Mostra para eles, ou até a mesma. Acontece de ter... Eu dar um exemplo, né? Eu tô indo pela Gol e meu voo foi cancelado. E é 10 horas da manhã. Eles estão me realocando para as 9 da noite. Só que tem um voo deles às 3 da tarde. E tem vaga. Se eles estão vendendo, tem condição deles me colocarem nesse voo muito mais próximo. Mas aí você chegar e mostrar e saber o seu direito. Aline, eu não sei qual é o artigo da lei. Eu não sei nem a lei, que é a resolução 400 da ANAC. Mas você mostrando que você conhece o direito, eu sei que eu tenho direito a ser realocado gratuitamente, desde que para o mesmo destino, né? A gente não pode, então, querer ir para outro lugar. Eu estou indo para São Paulo, então eu tenho que pedir para ir para o mesmo destino. Tem que ser mesmo aeroporto, ou se for tipo Galeão, aí pode ir para Santos Dumont? Eu acho que seria algo controverso, a lei não diz, mas para a gente ficar dentro do seguro, eu indicaria que você pedisse no mesmo aeroporto, tá? Sendo a mesma cidade, acho que como é o passageiro que vai escolher, porque às vezes a companhia aérea muda o teu aeroporto, então é uma forma abrupta. Mas se é você que está escolhendo na mesma cidade, se isso é razoável, vai resolver teu problema? Pô, eu tenho uma palestra para dar em São Paulo, então é melhor eu pegar aqui um Uber e ir para o Galeão, do que não ir para minha palestra e não chegar a São Paulo a tempo. Então, acho que é discutível, sim. Seria assim, se para o passageiro faz sentido, acho que seria uma possibilidade. E aí, mostrar para eles. E agora, aquela dica que sempre funciona. Eles vão negar, aí você fala a palavrinha mágica, começa com A, termina com advogada. A minha advogada disse que eu tenho esse direito. Geralmente, quando isso é dito, as portas se abrem, as coisas funcionam. E aí, infelizmente, eu não falo assim, eu tô brincando, eu tô sendo irônica, eu não gostaria que fosse assim.
Mas é o que a gente vê na prática, Thiago. É a pessoa, se você chega lá, uma senhorinha simples, e ela tem o voo dela cancelado. E aí eles remarcam para o dia seguinte. Tá bom, minha filha. Aí ela vai com as coisinhas dela embora. Infelizmente, eles fazem esse tipo de coisa com as pessoas que eles veem mais fragilidade. É triste, mas a gente vê isso na prática. A gente que atende, eu entro com mais de 1.000 processos por mês. Então, eu atendo mais de 4.000 pessoas. A gente atende todo mundo, porque não é todo mundo que tem direito a um processo. E a gente vai chegar até lá. Não é toda a causa, né, que tem direito a um processo. Que vá compensar que você acione a justiça. Tem coisa que a gente consegue resolver direto com a companhia. Mas, se você chega, a mesma senhorinha, ciente do seu direito, se eles mandam uma dessa, tá cheio de voo, Rio para São Paulo, é voo o dia inteiro. Se eles te realocam para o dia seguinte, é uma vontade. Agora, se você chega e fala, eu falei com a minha advogada, eu tô aqui no Instagram falando com ela, e ela disse que vocês estão vendendo um voo para hoje às 3 da tarde, se vocês estão vendendo é porque tem vaga. Eu quero ir neste voo. Já produz ali a prova, já tira esse print dessa passagem que tem sendo disponibilizada. Aline, eu tô aprendendo isso só agora, eu já passei por isso e eu não fiz esse print. Tudo bem, não é prova cabal. Eu só vou ensinar aqui as coisas que numa próxima você já pode fazer. É importante produzir a prova ali no momento que você tá. É importante. E assim, para produção de provas, processo é prova, né? Eu já ganhei muito processo que a gente só tinha de prova a passagem. Não tinha mais nada. Eu tinha só uma passagem mostrando que era para chegar em São Paulo hoje às 10 e uma outra mostrando que eles me realocaram para o dia seguinte às 15. E ali eu faço aquela comparação para o juiz de quantas horas a minha viagem, a minha vida se atrasou com base nisso. Já ganhei um monte de processo só com a passagem, porque eu vejo muito advogado ensinando que você tem que ir no balcão da companhia aérea, pedir uma declaração de que seu voo foi cancelado. É lindo, mas na prática as pessoas não sabem fazer isso. E essa declaração, ela não é um documento que ele seja exigido pelos juízes. Vai deixar a sua causa mais robusta, vai deixar o seu processo mais completo. Mas a passagem, mostrando que era para eu chegar num dia e tal hora, e que eu só cheguei em outro, em Tirar X foto hora, daquela televisão ali que tá escrito cancelado. Vale ótimas provas também. Ótimas provas. A passagem é o principal. Sem ela eu não consigo. Tá? Eu preciso mostrar que você tinha direito de estar naquele avião, naquele dia, aquele horário. Mas eu tô ali com meu voo cancelado, tem voos acontecendo, aquela televisão tá mostrando que tem voos decolados. Por quê? Para a companhia aérea é sempre mau tempo. Pode estar um sol de rachar. Tem um cliente que ele sabe que tem uma companhia aérea que ela sempre diz que tem mau tempo. Então, agora, quando ele tem o voo cancelado e no aeroporto dele, esses aeroportos de cidade pequena cancela muito. Se eu não me engano, o aeroporto dele é Ribeirão Preto, algum lugar assim, é pequeno. Ele já filma logo o céu. O voo é cancelado, ele já pega o celular, aí ele mostra o sol azul, ele mostra a telinha com os voos acontecendo e apenas o dele escrito cancelado. Ou seja, não é mau tempo. Será que não é mau tempo no destino? Ele tira o print da previsão do tempo do destino. Eu falo, cara, você é o cliente perfeito. Mas, só reiterando, você não precisa fazer isso tudo. Nós vamos ensinar aqui várias técnicas, várias coisas que você pode produzir de provas. Porém, se você tiver a sua passagem, primeiro que você ter o direito de pedir uma indenização porque o seu voo foi cancelado, isso é para todo mundo que teve uma situação de voo cancelado nos últimos 5 anos. Então, o prazo que você tem, então você está pensando aí, em 2021 eu tive, em 2022 eu tive. Ainda dá tempo. O prazo são 5 anos. Legal. Super legal. Então, eu não tenho como virar para você e exigir que você tenha batido uma foto há 3 anos atrás. Mas, de repente, você tem a passagem. De repente, no seu e-mail, tem aquela passagem. No WhatsApp, tem muitas companhias aéreas que assim que você compra, elas mandam no teu WhatsApp. Aquilo me serve como passagem para mostrar para o juiz que meu voo era para ser daquela forma. Legal. Quando você tem um cancelamento, aí você falou, a senhorinha, por exemplo, ela foi, aí teve voo cancelado, aí realocaram para o dia seguinte. Ela tem que se hospedar por conta dela? Como é que funciona? Vamos lá, ótima pergunta. A maioria das pessoas não sabe disso também. E também está na resolução 400 da ANAC. A gente chama de assistência material. É o artigo 26 e o 27. Atrasos com mais de 1 hora, você já tem direito à comunicação gratuita. O que é comunicação gratuita? Quando a gente está viajando, tem alguém que está esperando no destino. E eu preciso avisar. Pode ser um motorista, pode ser a pessoa amada, pode ser um familiar. E vamos supor que o meu celular descarregou.
a companhia aérea tem que me fornecer um meio de conseguir me comunicar. Ou o Wi-Fi. O Wi-Fi não está funcionando, eu estou sem crédito, estou sem 3G. Comunicação gratuita engloba tudo isso. Oi, com licença, para o atendente. Eu preciso me comunicar, meu voo está atrasado há mais de 1 hora, eu preciso falar com a pessoa que está me esperando. Você consegue me dar uma senha do Wi-Fi que funcione? Não é o Wi-Fi do aeroporto. Então, eles têm essa obrigação. A partir de 2 horas, alimentação. Então, 1 hora comunicação, 2 horas alimentação. Que alimentação é essa? Adequada, né? Se a gente está no horário de almoço, meio-dia, 1, 2, não adianta me dar um vale de R$30 para comer uma coxinha. No aeroporto, com R$30, às vezes nem isso a gente vai conseguir. Um café, né? Exatamente. Então, é o quê? Um prato de comida. Aline, eles não me deram. Você pode gastar do seu próprio bolso, guardar aquele comprovante. Que comprovante é esse? Eu paguei pelo cartão de crédito, o print da fatura mostrando que eu almocei no Rei do Grill. Mostrando ali, naquela data, naquele horário, para a gente pedir esse reembolso. O hotel é a mesma coisa. O hotel já são atrasos com mais de 4 horas. Então, atrasos com mais de 4 horas, você tem direito ao hotel. Qualquer pessoa, qualquer situação, não. Para ter direito ao hotel, e tudo isso também está na Resolução 400 da ANAC, eu tenho que estar fora da minha cidade, porque se eu estiver na minha cidade, eu volto para minha casa. E tem que ser à noite. Então, você tem direito ao pernoite no hotel. Entendi. Tá? E também o transporte de ida e de volta. Como elas não fornecem nada disso, geralmente, você vai gastar, se você tiver condições, é claro, do seu próprio bolso, o seu hotel, o seu transporte de ida, o seu transporte de volta para o dia seguinte para embarcar. E depois a gente vai pedir essa compensação no processo, que é o que a gente chama de danos materiais. É diferente dos danos morais, tá? Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente entra com uma passagem que foi cancelada para Disney e você perdeu um dia de parque. Eu peço danos morais, que, exemplo, o juiz vai dar lá R$10.000, e eu também peço os danos materiais. O valor da passagem, o valor do parque, tudo aquilo que foi prejuízo. O valor da passagem, se você não foi. Se você foi, eu não peço, porque aí você usufruiu, mesmo que no dia seguinte, mas foi. Mas se essa viagem foi cancelada, perdeu um motivo. Exemplo, teve gente que não conseguiu ir para Libertadores. Além de pedir um dano moral alto, porque a pessoa está perdendo um evento que é único, né? Era a Libertadores do Botafogo. A gente também pediu o valor da passagem. Único mesmo, né? Olha ele, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou sofrer hate aqui do pessoal do Botafogo. Mas um momento muito especial. E aí a viagem, a pessoa não quer. E foi na Argentina, né? Não me lembro onde foi. Algum lugar assim, aqui do Mercosul. A pessoa não quer fazer nada lá. Ela estava indo para aquele evento. Então, um voo que é cancelado para aquele evento, perdeu o motivo na viagem. Então, ela não foi. Aí a gente pede também o reembolso da passagem, do valor do ingresso. Isso é dano material. O dano moral é absurdo, por ser algo exclusivo. Né? Como diz o amigo aqui, único. É verdade, único e difícil de se repetir. E então, se ela teve lá o voo cancelado, por exemplo, para esse evento da Libertadores, tinha hotel lá também reservado, pede tudo. Pede tudo como dano material. Dano material é o seu prejuízo financeiro, para ficar fácil de entender. E o dano moral é o seu prejuízo emocional. A companhia aérea pode alegar, não, a gente ofereceu um voo no dia seguinte, ele não aceitou voar no dia seguinte. Pode. A companhia aérea pode alegar o que ela quiser. Ela vai alegar. Eu ofereci no dia seguinte. A gente fala, excelência. O que você está acostumada a ver? Não faz sentido nenhum. Eu estou acostumada a ver eles alegarem mau tempo. Sendo que, para a companhia aérea, existe uma nuvem carregada, negra, em cima do Santos Dumont, em cima de Guarulhos, em cima de Congonhas, em cima de todos os aeroportos do Brasil, porque eles sempre alegam mau tempo. Alegar é uma coisa. Eles têm que provar. Processo é prova. Então, se eu tô indo, esse exemplo da Libertadores, eu tenho ali o ingresso da Libertadores para mostrar o hotel. A gente gosta de fazer uma petição. Petição é o pedido que a gente faz para o juiz. Eu gosto de fazer ele bem desenhadinho. Então, eu coloco que você estava indo com os seus filhos. Eu boto uma foto, você com seus filhos. Ou a gente não tirou foto no aeroporto. Eu mostro a certidão de nascimento para mostrar que você tem filhos. Então, a gente vai contando e vai colocando as provas. A companhia aérea, chega um momento no processo que ela precisa se defender. Então, ela tem direito de falar o que ela quiser. Ela pode falar que o evento não era importante, ela pode falar que estava um vendaval, porém, ela tem que apresentar provas também, tá? Às vezes, o aeroporto está fechado.
O aeroporto fechou. Agora a gente teve recentemente uma pane elétrica, acho que um pico de energia no aeroporto de Vitória. Não tem como a gente obrigar nenhuma companhia aérea a decolar um avião. Então, vamos supor que eu pego um processo desse para entrar e o cliente não me conta que havia esse problema, que o aeroporto estava fechado. A gente vai entrar e a companhia aérea vai se defender e o juiz vai analisar. Doutora, não tinha condições. O que acontece quando acontece isso? É um ponto já importante para a gente destacar no podcast. Nada. Se você entrar com um processo, o processo que a gente faz é no juizado especial, se você perder, você não precisa pagar absolutamente nada. Não tem nenhum prejuízo e você também não fica queimado com a companhia aérea. Não E fica pro feio. advogado também não tem... Advogado é o seguinte, tem advogado que cobra um valor para entrar, tá? Ele cobra, olha, Thiago, para fazer a sua ação, eu tô vendo aqui, vai custar R$500 e eu cobro uma porcentagem no final. A maioria dos advogados que opera com essa matéria, direito do passageiro, eles cobram só porcentagem no final. Então, assim, geralmente 30%, tá? E tem advogado que cobra mais. Tem advogado que cobra mais. Mas, como eu sou dessa área há muitos anos, eu vejo que, num geral, o que se cobra é 30%. O advogado, ele tem o direito de cobrar o que ele quiser. Ele é um profissional, assim como cada médico tem o seu preço, todo advogado tem o seu preço. Estou dizendo um parâmetro, né? E aí, no final, se a gente entrou com essa causa e eu te cobrei 30% e a gente não ganhou, faz parte do risco do meu negócio, tá tudo certo. Tudo isso vem num contrato de honorários direitinho, dizendo que não há risco nenhum, bem redigido. Então, você consegue discutir com com o seu advogado sobre esse honorário. Que aí fica mais tranquilo, né? A pessoa, ela tem medo de entrar com uma ação às vezes, porque se não for pra frente, ela pode ficar no prejuízo. Nesse caso, que só cobrar a porcentagem. A percentual aí já fica mais tranquilo. Já fica, porque, assim, todo respeito ao advogado que quiser cobrar do jeito que ele quiser. Mas o seu cliente, ele já teve um prejuízo. Então, ele já tá chateado. Porque ele já pagou uma viagem que ou não aconteceu da forma que ele contratou. E aí, ele vai ter que pagar ainda alguma coisa. Enfim, não faz muito sentido na minha cabeça, né? Eu acho legal atuar dessa forma, porque você mostra até pro cliente que você só ganha se ele ganhar. Né? Você mostra para ele, poxa, o meu honorário depende de fazer um trabalho bem feito para que você ganhe, para que eu retire a minha parte. E aí, o medo que as pessoas têm mas se eu perder, eu não tenho que pagar os advogados da Latam, da Gol, da Azul? Não. No juizado especial, o que é juizado especial? É o pequenas causas. Essas causas de direito do consumidor, você pode entrar ou no juizado ou na justiça comum. A justiça comum é o que a gente chama de vara civil. Os processos nela demoram muitos anos e são processos mais complexos. Causas de direito do consumidor são pequenas causas. Então, a gente entra no juizado, que é mais rápido, é gratuito. Então, você não tem que pagar custas para a justiça. Se a gente quiser fazer um processo para você agora, você vai me mandar tudo pelo WhatsApp, o que aconteceu, as provas que você tem, acabou. Não tem que pagar nada para entrar, não tem que pagar nada no final. No final, ganhando 30%. Não tem que pagar os advogados deles se você perder e não fica queimado com a companhia aérea se você perder. Eu tenho uma cliente que ela é Azul Diamante, ela já processou a Azul mais de 9 vezes. Normal, tá? Não existe isso. A lei, não tem a justiça... como a Azul ir lá e não vai ser mais diamante. Não pois é, seria arbitrário da Azul. A justiça jamais permitiria, né, que o consumidor ele fosse punido por estar buscando seus direitos. Ela não está inventando que o voo dela foi cancelado 9 vezes, porque aí seria má fé. Se você inventar que aconteceu uma coisa e ela não aconteceu, isso é litigância de má fé. Aí você pode até ser condenado a uma multa. Entendi. Tá? Vamos supor que você inventou que seu voo foi cancelado e a Ré, que é a empresa aérea, consegue mostrar que não cancelou. Olha aqui, ele embarcou, foi tudo certo. Nesses casos, você pode ser condenado a uma litigância de má fé. Como as pessoas, graças a Deus, não fazem isso, a gente fala que não tem risco de pagar nada, porque a gente acredita que o que a pessoa tá narrando pra gente é verdade. A não ser que a pessoa é maluca, né? Vai inventar que o voo dela foi cancelado e não foi. Por exemplo, se a pessoa chega no aeroporto e ali chegou... Porque tem aquele tempo que você tem que chegar antes do embarque. Antecedência, Sei lá, 1 hora. O seguro é assim, voo nacional pelo menos 1h30 e voo internacional pelo menos 3 horas. Se ela perder esse tempo, cabe alguma coisa, algum recurso? Se você chegou atrasado, e foi um erro seu, né? A gente não tem como culpar a companhia aérea, até porque elas avisam bastante. Na passagem vem avisado. Então, assim, perdi
a viagem por uma culpa minha, ou eu quero cancelar a viagem, eu comprei e nessa data eu não vou poder ir mais. E agora? Meu prejuízo vai ficar de 100%? É uma dúvida que a gente recebe muito também. Legal. Existe um atalho, existe uma forma de você tentar se reembolsar do seu prejuízo. Eu não posso garantir para você, porque vai depender da companhia aérea, mas a gente já ajudou vários consumidores assim, que é o seguinte: percebeu que você não vai poder viajar, ou perdeu o voo por um motivo seu, você se atrasou, aconteceu alguma coisa, vamos correr atrás do reembolso dessa passagem, seja por dinheiro, seja por milhas. Eu vou pedir o meu reembolso. Eu vou entrar em contato com a companhia aérea, o quanto antes melhor. Então, no exemplo que eu já sei que eu não vou viajar, eu já sei que em agosto eu não vou poder viajar, eu agora, em abril, já ligo para a companhia aérea e falo, olha, eu não vou conseguir ir. Eu preciso Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, tá? A lei, ela não traz o prazo. Mas os juízes, eles veem com bons olhos quando é menos de um mês, para dar tempo da companhia aérea vender essa sua passagem para outra pessoa. Legal. Tá? Então, eu vou entrar em contato por telefone ou por e-mail e eu vou notificar. Não consigo viajar. Ou, nesse caso, que você chegou atrasado, já passou, não consegui viajar, não pude viajar, não usufruí da passagem. Eu acho arbitrário vocês ficarem com 100% do valor. É porque quando você compra passagem aérea, desculpa, tá lá, né? Tipo, tem a categoria que não é reembolsável. Tem as tarifas. Escrito, né? Isso. Aí o que a gente pessoa faz? acha, então, que é 100% perdeu. Geralmente, a gente tem essa ideia de que é 100% perdeu. Mas como eu advogo para consumidor, eu tô sempre do lado do consumidor, do passageiro. Claro. Eu acho arbitrário. Eu acho até que é justo que a companhia aérea fique com uma multa. Ela reservou aquele lugar para você. Mas 100% do valor de algo que não foi utilizado? Então, a gente tenta aplicar o artigo 740 do Código Civil, que prevê uma multa de 5%. Então, nesse caso, eu já tive muitas pessoas que fizeram esse caminho. Ligaram para a companhia aérea, principalmente quando o voo você desiste de ir com bastante antecedência. Aí tem muita chance de dar certo. Eu não vou conseguir viajar. Eu quero o reembolso da minha passagem em 95%. A gente não vai fazer. Anota esse protocolo. Toda vez que você ligar para qualquer coisa na tua vida, anota o protocolo. Isso é muito importante. Isso a gente vai fala salvar. que anota, vai. E a gente não anota. Anota no bloco de notas. Cara, manda uma mensagem pra sua esposa, pro seu marido. Tô falando aqui com a Gol, protocolo X, que aí depois, quando você quiser, você busca lá no WhatsApp e acha. Acho que ninguém anota esse protocolo. Ninguém anota esse protocolo. Por favor, não faça isso com a sua advogada. Anote o protocolo. Anotei o protocolo. Eu tô pedindo o reembolso da minha passagem. Vocês não vão me dar? Protocolo. Anotei. Vou entrar no Procon Online. Que site é esse, Aline? Procon Online. A maioria das pessoas também não conhece. É o site consumidor.gov.br. Esse site é o Procon, só que online. Legal. E nele eu vou escrever: tinha uma passagem para o dia tal, não vou conseguir usar ou não consegui usar. Eu gostaria do reembolso de uma parte da minha passagem. Eu conversei com a minha advogada e ela disse que, segundo o artigo 740, se você esqueceu o artigo, você me manda lá no Instagram que eu te passo. Ou eu conversei com a advogada e ela disse que eu tenho direito a um reembolso de parte da minha passagem, que seria 95%. Aí cá entre nós, Thiago, eu já vi gente conseguir 70% do reembolso, o que tá ótimo para quem ia ficar no prejuízo total. Eu já vi gente conseguir 80% e eu já vi gente conseguir... Só de acessar o consumidor? Só de fazer o consumidor.gov. Eu já vi gente conseguir 100%. Até em milhas, em pontos. Nem passou por advogado, só entrou no site e resolveu. Resolveu. Maneiro. E aí é aquilo, você manda a mensagem e eles vão responder. Olha, a gente oferece, então, um voucher. A gente oferece o reembolso dos seus pontos. A gente oferece X em dinheiro. Aí você dá aquela barganhada. Não, eu peço pelo menos tanto. Ou, às vezes, já tive vários casos deles na hora. E nesse pedido que você faz, só complementando, você já coloca os seus dados bancários. Meus dados bancários são esses, eu quero reembolso aqui. Ou o meu programa de milhas é esse, eu quero o meu reembolso nele. E dá aquela barganhada. E no final, você pode conseguir ou não. Não é garantido. Mas como você já ficou no prejuízo e muitos clientes nossos já conseguiram, a gente acha super interessante que você tente, uma vez que é super fácil. É pela internet, você nem saiu de casa.
Então, esse consumidor.gov.br. Na é verdade, o Procon online. não precisaria nem ser só passagem aérea, pode ser qualquer coisa, então, né, de repente. O consumidor.gov.br é o Procon. Então, você está com problema no Como banco. se fosse o Reclame Aqui, só É o que Reclame resolve. Aqui. Inclusive, se você quiser fazer pelo Reclame Aqui, também pode. Tá? Eu já tive gente que conseguiu pelo Reclame Aqui também. Legal. Aí não consegui, Aline. Poxa, 15 mil a minha passagem. Gastei um valor exorbitante e não vou conseguir viajar. Eu até entendo eles ficarem com uma parte porque eles me venderam e ficaram no prejuízo. Mas 100%? Pô, 15 mil. Se a gente conseguir 50% já tá bem legal, né? Fez toda essa etapa. Ligou para a companhia aérea, anotou o protocolo. Fez o consumidor.gov e eles nem aí. Não responderam ou falaram que nada a ver. Aí vale a pena você falar com o advogado e a gente pensar em justiça. Nesses casos. Os casos de voo cancelado, de mala extraviada, você não precisa fazer isso tudo, não. Aí a gente já entende que tem o dano moral e a gente já consegue ingressar. Quando você que cancela, aí sim. Né? Porque não teve um erro da companhia aérea, Entendi. entende? É diferente. Só que assim, eu mandei uma mensagem, eu liguei para eles, eu fiz um consumidor.gov, eu fiz uma reclamação, eu tentei resolver com eles e não consegui. Na justiça, a gente vê que esse caminho começa a se desenhar o dano moral, que é, eu estou perdendo o meu tempo para ter um reembolso, que é um direito meu. Porque, pensa comigo, a companhia aérea, ela é monstruosa, ela é enorme. A Latam, no passado, ela fechou só no Brasil com um lucro de $1 bilhão. $1 bilhão. Então, ela, com certeza, lucra muito com passageiros que não vão. Que é justamente o motivo pelo qual elas aplicam o overbooking, que é uma das pautas que a gente vai falar hoje. Entendi. O overbooking, o que é? É a Latam, a empresa que for. Tá prevendo que ele não vai. Vendendo mais passagens, porque ela tem certeza que muita gente não vai comparecer. Ela pega ali uma média anual ali do cancelamento, quer dizer, passageiro que não vai, show, né? No show, Uhum. aí então 10%. Vou vender acima. Ela vende acima. É descarado e acontece, tá? Então, elas já sabem que muita gente Tem não muito vai. overbooking hoje ainda? Tem, cara. Tem muito overbooking. Caraca. Tem muito overbooking. E é uma situação, muito triste. Já passou por overbooking? Eu nunca passei por overbooking, mas um cara passou na minha frente. Deve ser horrível, hein? Era horrível. Ele tinha compromisso. Chega pro teu voo, chega lá, cancelado. Na verdade... Eles falam que é overbooking? Não deve falar, né? Então, não tem como meter essa que o voo foi cancelado, porque você tá vendo as pessoas entrando no avião. Eu falo, o voo não foi cancelado, a tua viagem foi. O voo aconteceu. Sumariamente cancelado. Não é? Sumariamente. Aline, quais os critérios? Não tem. Você pagou a passagem, você chegou com antecedência. Eu já vi acontecer de tudo, até classe executiva. Fala assim, eles fazem isso com as passagens mais baratas. Eu já vi acontecer de tudo. Como a gente trabalha com isso há mais de 8 anos, tudo que vocês imaginarem. Ontem estava um rapaz com a mãe e a irmã indo para Londres. Ele é brasileiro, ele mora lá. Overbooking nas duas. As duas, ele falou, minha mãe nunca viajou de avião. Na vez da minha mãe viajar de avião, ela ficou para fora. O que eles disseram? O avião está lotado. É simples assim, Thiago, é bizarro. Você paga a tua passagem que é cara, aí você chega pra viajar, o avião está lotado. Mas... Porque quando cancela por mau tempo, tu até... todo mundo tá no mesmo prejuízo que eu, agora você sozinho ficou ali. Você sozinho. E sabe qual é a do overbooking? O overbooking é o seguinte, todas essas situações que a gente tá contando aqui, voo cancelado, voo atrasado, uma mala que sumiu, tudo isso você pode procurar o advogado, se aconteceu nos últimos 5 anos, mostrar as provas que você tem pelo WhatsApp, é bem prático, não precisa sair de casa, e pedir danos morais sem pagar nada. O overbooking tem a cereja do bolo. Você pode pedir os danos morais, que a gente geralmente pede 10, 15, 20 mil, o juiz vai dar de acordo com o que ele analisar, o advogado não pode garantir quanto você vai ganhar, mas ele pede. Você vai pedir os seus danos materiais, que é o seu prejuízo, o hotel que você perdeu, a comida que você teve que gastar. Só que você também tem uma multa própria do overbooking, uma multa em dinheiro. Você já sabia disso? Não, sabia não. Pois é. Pra coibir essa prática. Exatamente. Também está prevista nessa resolução 400 da ANAC. Que multa é essa? Fiquei para fora do meu avião, porque o avião está lotado, porque a companhia aérea vendeu mais passagens do que capacidade dentro da aeronave. Se for um voo dentro do Brasil, R$ 1.500 a R$ 1.700. Porque lá nessa resolução, ela traz o valor em DES, que é Direito Especial de Saque, que é uma moeda louca. Aí a gente faz a conversão, vamos falar de forma objetiva, R$ 1.700 em torno disso.
Se for voo internacional, é em torno de 3.500. Então, além de pedir danos morais, além de pedir dano material, você pede também essa multa. Então, às vezes, eu vejo pessoas que passaram por isso nos últimos 5 anos, então elas estão dentro do prazo. Elas têm as passagens, tanto essa quanto a que foi realocada no dia seguinte, ou 2 dias depois, de acordo, né, com a companhia aérea. E elas não querem entrar. Elas acham que não vale a pena. Só por alto aí, vamos Quem vai ter o supor. trabalho é você. Exatamente. Eu faço felizona. Tem um time com mais de 50 meninas lá, de advogadas, de equipe pronta para isso. A gente só trabalha com isso, Thiago. O meu escritório, ele é o maior escritório de defesa do passageiro do Brasil, porque a gente só faz esse assunto. Legal. Então é o dia inteiro. Isso pra gente é tranquilo. Só que a pessoa precisa me mandar documento. É fácil, comprovante de residência, contar o que aconteceu e mandar as provas que ela tem. O que são provas muito boas? Nesse caso, eu já virei para esse rapaz, que estava a mãe e a irmã, e falei, fala para elas pedirem a multa, eles vão negar, mas fui dando toda a orientação. Você tá trocando mensagem com elas? Estou. Poxa, mãe, não acredito, estava te esperando aqui. Esses prints de WhatsApp, eles servem como prova. Poxa, você estava indo para um compromisso? Olha, avisa o pessoal aí do evento que eu não vou conseguir chegar. Eu já tive pastor indo fazer casamento, avisando que não ia conseguir chegar. Tudo que você imaginar, porque ficou para fora do avião. Então, os prints são provas interessantes. Tem no seu WhatsApp, se você for pesquisar. Não é oneroso, não é difícil. Vale super a pena. Overbooking costuma ser de 8 a 10 mil reais os danos morais. Mais a multa, vamos supor que seja um overbooking internacional, 3 mil. Mais, vamos supor que você perdeu aí um hotel, a diária... R$1.000. A gente está falando de 14 mil reais. E eu vejo a pessoa tendo passado por isso, por esse constrangimento, tendo as passagens, ela tem ou a foto da passagem ou o print, alguma forma de mostrar essa passagem para o juiz. Eu vejo essa pessoa olhar para mim e falar, deixa pra lá, não quero mexer com isso não. Ai, eu quero morrer. Eu quero morrer. A vontade que eu tenho é de falar assim, faz o seguinte, me manda essas provas, então a gente entra e eu fico com a grana, porque não é possível. Gente, você não quer ganhar, você não quer ter a chance de ganhar, o seu risco é zero, você não tem que fazer nada. O brasileiro não quer ter esse trabalho, né? Que trabalho, mandar um negócio no WhatsApp. Eu falo assim, olha só, se você perder, você não paga nada, você perdeu tempo comigo ou com as minhas meninas e a gente é legal, tá tudo certo. Uhum. Mas o que a gente escuta muito é, vou mexer com isso não. Uhum. Por que as pessoas falam vão mexer com isso não? Porque elas acham que vai ser... dar trabalho. Exato, porque a gente fala advogado. Ai, advogado é chato. Vai pedir pra eu imprimir, escanear, assinar, mandar de volta. Sabe como é que assina a procuração no nosso escritório? É online. Eu te mando a procuração, tudo bonitinho, né? Não é uma procuração falando que você vai passar todos os seus bens pro meu nome. É você me dando poderes para te representar em face da companhia aérea tal. No juizado especial, tudo especificado. Você assina com o dedo. É com o dedo, não tem nem que imprimir. E aí, você me manda os documentos pelo WhatsApp. E aí, o advogado vai levar um tempo, né, para montar a sua ação lá. Não, a gente monta em 48 horas. Legal. Em 48 horas, a gente dá entrada no teu processo. E, claro, na justiça se leva um tempo. Em média, de 4 a 6 meses. Mas, cara, o tempo não vai passar do mesmo jeito. Se a gente tiver sorte, daqui a 6 meses a gente tá vivo aqui. E vai ganhar uma grana. É isso. Uhum. Geralmente, os juízes não estão marcando audiência presencial, estão marcando uma audiência online que você faz pelo seu celular, que dura 5 minutinhos. Ou, se marca presencial, é no fórum mais perto da tua casa. É sempre o fórum perto da residência do passageiro. Porque muita gente me fala, doutora, mas seu escritório é do Rio de Janeiro, a gente tem de Brasil todo. Eu tenho OAB no Brasil inteiro, porque advogado, para atuar com mais de 5 causas em Minas Gerais, ele tem que ter a OAB de Minas Gerais. Então, a gente tem do Brasil todo, se eu não me engano, a gente só não tem Rondônia e Roraima. Legal. Mas o resto a gente tem. A anuidade é beça, viu? Cada uma é uma anuidade. Mas, quando marca uma audiência presencial, não é aqui no Rio de Janeiro, no domicílio da sua advogada. É no seu. E a gente envia uma pessoa da sua área. A gente tem equipe, né, que é parceira nossa, que a gente já sabe, confia no trabalho, para te acompanhar nessa audiência que dura 5 minutos. Tá? Geralmente é só para ver se tem ali um valor de acordo. Às vezes, as companhias aéreas oferecem um valor de acordo. Um acordo que seja interessante. Eu já tive processo, Thiago, de eu entrar com ele e com 3 dias eles oferecerem um valor de acordo, eu mostrar para o cliente, passar o meu parecer, para isso que aconteceu com você, os juízes dessa região, eles costumam dar nessa média. Esse processo ainda levaria aí uns 4 a 6 meses. Se eu fosse você, eu aceitaria. A minha opinião profissional é essa, mas a palavra final é sua.
Podemos aceitar? E a pessoa aceitar, a gente resolver com 3 dias. Eu acho que antigamente o pessoal não aceitava menos, porque antigamente a passagem aérea era R$300, você conseguia ir pra Porto Alegre, aqui do Rio. Hoje já tá tudo acima de 1.000. Eu acho que hoje em dia vale mais a pena ainda, né? Porque a passagem tá bem cara. Exatamente. Você está falando de acordo em passagem? Não, digo, antigamente dinheiro. você comprava uma passagem aérea por R$300, pré-pandemia. Então, às vezes, não compensava. Você vai ganhar o quê? Com R$300, tu vai receber danos morais. De repente, da minha cabeça, que eu tô pensando aqui, né? Eu entendi sua pergunta. O que acontece? Muita gente acha que o valor da passagem tem alguma correlação quando você entra com o processo. Não tem. Uhum. Se a sua passagem custou R$5.000 ou custou R$300, não é isso que o juiz olha na hora de oferecer algum valor. Não é isso que o juiz olha na hora de dar o dano moral. E não é isso que a empresa olha na hora de oferecer algum valor de acordo. Ah, é? Na minha cabeça, não olham. tipo, tu vai pegar um caso de uma passagem de R$600, não vale a pena. Não é isso. E é muito legal. engraçado que todo mundo tem essa dúvida. Porque tem gente que acha que tá atrelado. Não tá atrelado, tá? Quando eu entro com um problema seu de voo cancelado, eu nem peço o comprovante de pagamento da sua passagem. Para mim e para o juiz, interessa que você tinha que viajar e não pôde. Quanto você pagou naquela passagem? Se foi a empresa que você trabalha que pagou, muita gente fala, mas não fui eu, foi a minha empresa. O direito é do passageiro e não importa o valor que ele pagou, se ele pagou com milhas, se ele ganhou aquela passagem de presente. O que importa para a gente conseguir ou não uma boa indenização? O tamanho do seu dano. Quanto tempo que gerou de atraso na tua vida. Esse aqui é o pulo do gato, tá? Entendi, agora eu entendi. Se você teve um voo cancelado ou atrasado e era para você chegar tal hora e você acaba que com tudo que eles fazem, te realocam, te reacomodam, você só chega com mais de 4 horas de atraso, você tem uma causa para a justiça. Menos de 4 horas a justiça não tem dado danos morais. Legal. Então, não é o preço da passagem, entendeu? É essa continha. Então, eu tava com essa conta na minha cabeça. Falar, então vale a pena mais passagem internacional, de repente. Mas o que interessa é o teu dano ali que você... tempo. O tempo eu tive uma passagem perdeu. de R$20.000 para Dubai. Mas o meu voo atrasou e eu cheguei 2 horas a mais do que eu deveria chegar. Eu não tenho uma causa. Entendi. Agora eu tenho uma passagem Rio-São Paulo. Paguei R$200 na promoção. Mas eu cheguei 6 horas a mais do que eu deveria chegar. Eu tenho uma causa. Cara, legal. É o tempo da sua vida. Tem uma teoria... Faz sentido, não faz? Tem uma teoria que chama teoria do desvio produtivo do consumidor. O tempo de vida... O que essa teoria fala em letras mais simples? O seu tempo é o seu recurso mais precioso, né? Esse segundo aqui não volta nunca mais. O tempo é um recurso limitado. Então, as horas de vida que eu perco no aeroporto e a gente recebe... filmagem do povo dormindo no banco, dormindo no chão. Todo esse tempo de vida que era para eu já estar no meu destino, fazendo o que eu quero, trabalhando, vendo Netflix, o tempo é seu. Eu tô perdendo ele por uma causa, algo que a empresa gerou na minha vida, eu preciso ser indenizado. Que tempo é esse? Para a justiça, mais de 4 horas. Para nós, advogados, mais de 2 horas já seria indenizável, porque, pelo amor de Deus, né? Você ficar 2 horas, mais de 2 horas parado, esperando, e viagem é aquilo, você tem que sair de casa, tarará, imagina. Então, assim, eu acho 4 horas até demais. Mas eu tenho que falar o que a gente vê com a justiça aplicando no dia a dia, né? A gente já entrou aqui com mais de 10 mil processos. São mais de 4 horas, aquilo que se considera indenizável. 4 horas, 5 horas, 6 horas. Seja voo cancelado ou seja atrasado. Às vezes, meu voo não é cancelado, ele só está atrasado. Só que atrasa tanto. Tem casos de passageiros que entram na aeronave, tá tudo pronto para voar, não decola. Aí fica 1 hora lá dentro, 2 horas lá dentro, 3 horas lá dentro. Aí já deve ter visto o vídeo na internet do povo revoltado, né? Ou decola e chega na hora de pousar, não consegue desembarcar. Fica preso dentro da aeronave. No final... Para valer a pena a gente entrar com esse processo, tem que dar mais de 4 horas. Mas no caso, esse que você falou específico, que a pessoa ficou dentro da aeronave já, e é um problema ali do aeroporto, a companhia aérea responde? No caso, eu teria que processar o aeroporto? Então, ótima pergunta. Vai depender muito do juiz, tá?
Tem um princípio que é a responsabilidade. Na verdade, tá no artigo do Código de Defesa do Consumidor. É a responsabilidade objetiva da companhia, companhia aérea, não. Ele é geral para todas as empresas. Empresa tem responsabilidade objetiva. O que significa isso? Ela responde independente de culpa. Culpa no direito é intenção. Então, a empresa, como ela tem uma atividade altamente lucrativa, tudo o que acontece, ela responde porque ela é a parte forte da relação de consumo. Tem juízes que vão por essa interpretação, então eles entendem que, cara, responde porque você tem uma atividade que você ofere lucro e você vai responder. E tem juízes que vão olhar isso como uma excludente de responsabilidade, um fator extra que não estava ali dentro da alçada da companhia aérea ou da empresa em geral, né? Isso aí para tudo, né? Para tudo. Prestadora de internet, caiu um poste. Eu já vi juiz condenar porque a pessoa ficou sem internet, ou seja, vocês vendem, vocês têm que dar o jeito. E eu já vi juiz falar, não, caiu o poste. Varia bastante, No caso de agência de viagem, por exemplo. Então, a agência de viagem... A agência se lasca, coitada. Pois é, mas ela não deveria se lascar, tá? Eu sou a maior amiga das agências de viagem, eu não processo agências de viagem, eu sou parceira, porque vocês são quase que um consumidor também. Vocês não têm aquele poder da multinacional. E, cara, como é que a agência vai fazer um avião decolar? A agência, ela vende a passagem. Eu entendo que ela tem a responsabilidade por vender a passagem com o nome da pessoa, direitinho, parará. Mas um voo cancelado é um absurdo o consumidor botar a agência junto no processo. Eu nunca coloquei, não vejo responsabilidade da agência. Inclusive, você que é dono de agência, está tomando um processo porque o voo foi atrasado, cancelado, sumiu a mala do cliente, fica tranquilo. O que a gente vê é os juízes fazerem essa exclusão. Uma coisa é alguém te colocar como parte no processo. Outra coisa é você ser condenado. Você vê o juiz tirando a agência? Tirando a agência, completamente. Eu só vi juiz condenar a agência até hoje quando teve erro da agência. Você emitiu a passagem em nome de outra pessoa. Você botou o nome do passageiro errado. E até quando você põe o nome do passageiro errado, que pode acontecer, até o momento do check-in, a companhia aérea é obrigada a consertar aquele nome. Isso é legal. Gratuitamente. Então, não se desespera. Aconteceu, meu Deus do céu, foi uma desatenção minha. Você liga para a companhia aérea, Porque antigamente era um terror. Eles colocavam um terror, se você colocasse Thiago sem H, teu nome é com H, dava uma zica. Dá zica se você for para o aeroporto dessa forma. Então, você, assim que perceber o erro, você tem que resolver antes. Até o momento do check-in. Até o momento do check-in. Fala também na resolução 400 da ANAC. Tá? Então, você vai entrar em contato e vai falar, e eles são obrigados... gente, tudo que eu tô ensinando aqui, eu não... Aline, não lembro qual o nome da resolução. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no Instagram, DRA, né, de doutora.consumidor, que a gente tira a dúvida lá o dia inteiro gratuitamente. Thiago, o que eu entendo? A gente tem um escritório, né, grande nesse ramo, e eu passo o dia inteiro prestando realmente um serviço para a sociedade. Por quê? Amanhã ou depois, essa pessoa pode ter uma causa de uma mala que sumiu por 2, 3 dias, de um voo que se atrasou por mais de 4 horas, ela volta. Então, a gente orienta de forma gratuita e se um dia ela precisar, a gente está aqui, é tranquilo. Esse vídeo ele é de utilidade pública já, compartilha com o máximo de pessoas aí que você conhece, porque uma advogada especialista no direito do consumidor de passagens aéreas, né? É uma oportunidade única para vocês. Aline, no caso, voltando ali por causa da agência, tá? Porque eu tenho uma agência, né? Então... Tamo junto. Eu amo as agências, elas são minhas amigas. Eu tenho parceria com a agência. Então, o cliente delas tem problema, elas mandam para mim. Independente se aquilo vai me virar uma ação ou não, a parceria é gratuita. Tipo, cara, seu cliente está tendo um problema, ele vai ficar te mandando mensagem. E você talvez não vai saber o que fazer, porque você não é advogado. Então, a gente tem essa parceria, sabe? Legal. E o cliente, por exemplo, você comprou a passagem aérea com a agência e aí ele cancelou. Como é que fica essa questão da multa? A agência, ela tem que... É ela que tem que fazer a ponte ou o cliente tem que entrar direto em contato com a companhia aérea? Pode ser as duas coisas, tá? Esse que eu te ensinei de você ir no consumidor.gov, eu já vi a agência fazendo, só que assim, tem que ser no nome do passageiro. Então, se a agência vai fazer isso pro passageiro, ele vai ter que passar o login e a senha dele. Do consumidor.gov. Ela é obrigada a fazer isso, a agência? Ela não é obrigada a fazer isso, mas vai pegar super bem se ela fizer, né? Você imagina, se o cara teve o voo dele cancelado por um motivo dele mesmo, não foi por motivo da companhia aérea. Aí ela oferecer esse serviço. Deixa eu te falar, bora tentar resolver isso daí.
Mas não é culpa da agência, né? A pessoa que não foi viajar. Entendi. Mas no caso, ela oferecia isso como um serviço à parte ou não? Como serviço à parte. Pode até cobrar. Se eu conseguir pra você o reembolso da sua passagem. É só pra entender, assim, porque o que acontece, né? O agente de viagem, a pessoa compra com você a passagem aérea, a agência de viagem ganha uma comissão com aquele valor da passagem. Quando tem um tipo de problema como cancelamento, aí, quer dizer, a agência ainda vai ter que entrar em contato com a companhia aérea. Ela não tem que, tá? Assim, cancelamento que eu tô dizendo aqui é aquele que a pessoa que gerou, né? Sim. Se foi a companhia aérea que gerou, você como agência, é legal se você tiver um advogado parceiro para passar para resolver esse BO para você. Porque até quando o cliente não teve um atraso de mais de 4 horas, a gente também orienta o que fazer mesmo assim. Então, ó, pede um outro voo, pede um hotel, tudo isso a gente orienta. Então, eu aconselho que a agência tenha um advogado parceiro. Tem advogados que cobram para fazer isso, tem advogados que fazem de forma gratuita, como o nosso escritório. E o caso do cliente, ele que está solicitando o cancelamento, porque ele que viu que na vida dele não encaixa, não vai conseguir fazer aquela viagem, eu acho que pega bem se a agência se oferecer para tentar esse reembolso para ele. Ou pelo menos dar o caminho para ele. De repente já te indica, né? Fala, ó, tem a linha aqui, passa o contato. Que ela vai te ajudar. Ou também, você que é dono de agência, quem for dono de agência, nós temos alguns PDFs prontos do que fazer. Legal. Então, a gente já tem esse relatóriozinho de, ó, você teve seu voo cancelado porque você não pôde, você mesmo que está gerando o motivo do cancelamento, faz isso, fala no consumidor.gov, a gente tem o passo a passo. Então, é só me chamar que eu disponibilizo gratuitamente para facilitar mesmo o trabalho, para que o agente de viagem ele se concentre em fazer uma nova venda. Claro. Né? Não fique com aquele tempo ali preso. Beleza, legal. Falamos bastante de cancelamento, né? Tem o cancelamento, então, que é feito pelo cliente, tem um cancelamento feito pela companhia, a gente já abordou isso. E agora seria legal a gente falar sobre extrair de bagagem, que acontece muito, Acontece. E também mala danificada, né? Mala danificada. Acontece pra caramba. Como é que faz nesses casos? Até o Pedro Delgado, que esteve aqui, né? Agente de viagens, ele é cliente lá do nosso escritório. E o Pedro é bizarro. Teve um vídeo que ele fez assim. A Avianca tá me obrigando a despachar minha mala. Eu não quero despachar. Eu tenho medo de despachar minha mala. Era uma mala de mão, então ele não era obrigado a despachar, né? Ele tava com ela. E a companhia aérea obrigou, dizendo que a aeronave estava lotada. Muitas quando vezes você tá no acontece. aeroporto, aí escuta aquele atendente falando. Isso mesmo. A companhia aérea orienta todos a despachar. Você que é cliente, você que vai no voo agora, taraná, será obrigado a despachar. Você é obrigado ou não é obrigado a despachar a sua mala? Você é obrigado a despachar a sua mala. Infelizmente. Por quê? Porque quando eles fazem isso, eles alegam que é pela segurança do voo. Que a aeronave está lotada, ou pelo balanceamento. E quem sou eu ou você para discutir se é seguro ou não, né? Então, a gente fica meio à mercê. Eles abusam um pouco desse artigo que diz que, em casos de segurança, o passageiro é obrigado a despachar. Se você está me obrigando a despachar, pelo menos tem que ser gratuito, tá? Então, é gratuito. Mas, o que você pode fazer para evitar, antes da gente chegar ao Pedro, né? Para evitar o despacho da sua mala. Se você tiver com o computador, é um argumento. Olha, não quero despachar porque eu estou aqui com o meu computador. Se você tiver um voo de conexão, é um argumento. Olha, não dá para despachar porque até pegar na esteira eu vou perder minha conexão. Perdão. E aí, fica aquela situação constrangedora, né? Eu já tive cliente que eles falarem, você tem que despachar sua mala. Não quero. Ah, mas a aeronave tá lotada, não cabe. O cliente entrou dentro do avião e filmou, cheio de espaço vazio. Caramba. Péssimo, né? Aí vamos supor que isso aconteça. Na hora que você vai pegar a sua mala na esteira, tá danificada. Tem esse problema, por isso que a pessoa não quer Por despachar. isso que a pessoa não quer. Ou pior ainda, né? Extraviada. Nesse caso do Pedro, do Delgado, ele filmou dizendo, estão me obrigando a despachar e eu não quero. Aí ele foi... Quando ele chegou na esteira, ele filmou a mala toda estragada. Ele, olha, eu não falei que eu não queria. Mais uma vez, a Avianca era uma mala rosinha da esposa dele. A mala arranhada, porque não sei se vocês já viram, viraliza muito na internet os vídeos do povo. Eles socam a mala da gente. É impressionante. Eu acho que na hora de contratar as pessoas para transportar a sua bagagem, eles contratam só quem tiver com ódio no coração. Teve um já no Instagram que mostrou vários países, não sei se você já viu esse. Já.
Aí, tipo, no Brasil, aí o cara jogava. Só aí no Japão os caras botavam bonitinho. No Japão, passa o quê? massagem. Cara, é impressionante, é muito relato. E, infelizmente, Thiago, como a gente trabalha com isso há muitos anos, né? Já são mais de 8 anos, mala danificada, a justiça não tem dado danos morais. Então, não tem valido a pena você procurar. Porque a gente procura a justiça pedindo sempre os danos morais. Para pedir o valor da minha mala, que foi 500, 1.000, ainda vou pagar 30% para o advogado, não compensa. Então, a gente vai por onde? Por onde? Pelo Procon Online. Legal. Consumidor.gov.br. Então, nesse caso do Pedro, na época eu ainda fazia. Eu peguei a causa dele. Mas a gente começou a não ter dano moral. A gente começou a ver que o juiz estava dando só o valor da mala. O valor da mala, a gente já fala direto com a companhia aérea ou pelo consumidor.gov. Mas qual é a parte importante neste momento? Você percebeu que a tua mala está com alguma avaria e ela não estava antes, você precisa se dirigir ao guichê, ao balcão ali da companhia aérea e mostrar essa situação e fazer um documento. O nome desse documento é RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Nesse documento, você vai, o atendente, né, da companhia aérea, ele vai atestar que a tua mala está com a alça arrebentada, está arranhada. E com esse documento, você depois pede o valor de uma mala igual ou parecida com a tua. É bom tirar foto antes também, não? Bacana. Vamos ensinar, assim, o mundo perfeito? Qual que é o mundo perfeito? Antes de viajar, uma fotinha da sua mala, um videozinho de 10 segundos dela aberta. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu sei que ninguém faz isso, mas meu papel como advogada é ensinar o mundo perfeito. Filmei. Se foi extraviada, eu tenho como provar o que estava ali dentro. Aline, eu não filmei e na hora que eu cheguei na esteira, temível momento, a mala não está. Temido momento. Acontece muito também. A gente recebe muita mala extraviada. Às vezes até chega depois, 2, 3, 4 dias. Às vezes é extravio definitivo. Ixi. Pensa. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Nunca, né? Ainda bem, porque é desesperador. E aí, como é que eu vou provar o que tinha ali dentro? Geralmente, a gente não tem esse vídeo. Ninguém tem o hábito de fazer. Então, eu vou gritar bastante na internet para ver se a gente começa a filmar essa mala por dentro, que é 10 segundinhos pode te salvar. A gente faz um relatório do que tinha ali dentro, faz uma planilha. E blusa é muito engraçado, porque tem um caso que era um grupo de pagode. E as meninas riam lá no escritório, a advogada, porque ela ficou assim, reco, pesquisando na internet. Aí o preço, tantan. Aí o preço. Ela, eu não acredito que eu estudei 5 anos de direito, eu passei numa prova na OAB pra ficar pesquisando o preço de tantan. É tantan, né, que fala? Sei lá o que é tantan. Eu acho que é o instrumento. Nem tantan, Triângulo. Triângulo, Ela, triângulo. Aí o valor. Aí faz ali a somatória e a gente pede isso de dano material. Mas pode ser que o juiz fale, tá, você tá dizendo que tinha isso ali dentro, mas eu não tenho nenhuma prova. Eu já consegui reembolso das coisas que estavam dentro da mala só com esse relatório. E eu também já não consegui. O juiz deu o dano moral, beleza, você ficou 4 dias sem a sua mala. Costuma ser R$1.000 por dia de extravio. Num geral, tá? Costuma ser. Mas não deu o que estava dentro porque não tinha prova. Juiz, gente, é o seguinte. Primeiro, advogado não pode comprometer causa-ganha, tá? Tudo que eu tô ensinando aqui, eu vou ganhar minha causa, eu tô dizendo que você tem chance. Para ganhar a sua causa ou não, vai depender do que o juiz vai julgar. As causas de voo cancelado, por exemplo, é uma média, nacionalmente, é de 4 a 5 mil reais. Em média. Tinha um idoso junto, tinha uma criança autista, você tem ali uma situação mais grave. E aí a gente consegue sentenças maiores, 6 mil, 8 mil, 10 mil. Mas eu não estou prometendo isso, tá? Estou dizendo que a gente tem condições de pedir e como eu tenho mais de 10 mil processos, eu já vi ganhar. Eu tenho sentença que é 15 mil cada um, é 30 mil o casal. Super legal, mas não é a média. A média é 5 mil reais. E a média de duração 4 a 6 meses para estar saindo esse dinheiro. A dica, então, seria o pessoal passou um perrengue ali no aeroporto, voo cancelado, já manda pra você um zap, né? Quanto antes chamar, já pode chamar no Instagram, que é mais fácil. Dali a gente vai pro WhatsApp. Quanto antes, melhor, tá? Doutora Consumidor. Doutora Consumidor, DRA.consumidor. Porque aí eu já começo a te orientar. Pede isso, reclama disso, tira foto disso aqui. Foto de perrengue. Cara, o celular é o seu melhor amigo nesses momentos. Se você tá passando qualquer coisa, você que é direito do consumidor, fui constrangido na loja da C&A, qualquer coisa, você vai pegar o seu celular. Essa dica é boa, hein, Thiago? Você vai pegar o aparelho e você não vai enfiar na cara do funcionário, não. Faz uma selfie. Filma você falando
da situação. Ó, eu tô aqui, meu voo era esse das 18 horas, tá vendo ali, ó, cancelado. Eu não sei, eles não me dão informação do que você enfiar o celular na cara do funcionário. Pode rolar ali uma treta, um perrengue. Então faz uma selfie, você narrando o que tá acontecendo, tá se filmando. Ou se o funcionário estiver falando algo, ele tá, ó, atenção, você quer voo, não sei o quê. Em vez de filmar o cara, filma você mesmo. Que aí você capta o áudio. Você pode até filmar o cara. No Brasil, se você registrar em vídeo uma conversa da qual você faz parte, não é crime. Eu não posso botar um celular aqui escondido, sair e pegar uma conversa sua com a tua esposa. Eu não faço parte do diálogo. Entendi. Tá? Mas uma conversa que eu estou ali no recinto, que eu estou fazendo parte dela, você até poderia filmar. Só que vai causar muito constrangimento. Eu nunca vou orientar meus clientes a fazer coisas que vão trazer uma situação desagradável para eles ali. Então, essa dica da selfie, você consegue... Ah, peraí. Vocês estragaram a minha mala. Tô pedindo para você registrar aqui um documento. A doutora Aline me ensinou que se chama RIB. Não quer registrar, não? Ó, tô pedindo aqui. A moça vai estar falando, né? Dizer que ela tá dizendo que não. O celular é a tua melhor arma nessas horas, tá? A gente vai falar do caso da Ingrid, imagino, que foi bem polêmico. E a gente vai dar um adendo importante aí do celular nesse momento. Já vamos entrar logo nisso, então. O que aconteceu com a Ingrid aí que eu fiquei sabendo por alto? Contei. Vamos lá. Foi uma mega repercussão, porque ela comprou uma passagem, ela não comprou a categoria mais cara. Ingrid Guimarães, né, a atriz aí. Ingrid Guimarães, a atriz. Vocês viram o caso dela, né? Ela foi constrangida a sair da poltrona dela. E será que ela vai ganhar, então, rios de dinheiro na justiça? Será que ela tem danos morais? Ela foi constrangida a sair da poltrona dela? Da poltrona dela. E assim, foi bem para uma inferior. O que acontece? Havia alguém que comprou a classe mais cara do voo, a primeira classe. E a poltrona dessa pessoa estava estragada. Então, eles foram até a Ingrid, que tinha comprado uma poltrona intermediária, uma classe que não era a primeira classe, mas também não era econômica, e falaram para ela assim: você vai ter que sair do seu lugar, porque a poltrona de um dos passageiros da primeira classe estragou e a gente vai dar o seu lugar para ele e você vai ter que ir de econômica. E ela pagou para estar onde ela estava. Isso foi num voo da American Airlines. Ela era uma mulher brasileira, viajando sozinha. Ela estava até com a irmã e cunhado, mas a reserva era mulher solteira, não era um casal, porque, sim, eles fazem isso para não separar casal. Eles veem quem tá com a reserva sozinha, porque se ela tivesse com um esposo, ia separar o casal. Aline, isso é legal? Por que você está dizendo que eles fazem isso? Isso é extremamente legal, isso é extremamente abusivo, mas como eu trabalho com isso, eu sei que eles fazem. E quando eu vi o que fizeram com ela, sim, eles fizeram porque ela é brasileira, porque eu não sei se eles tirariam um americano do seu lugar. E ela falou, eu não vou sair. Eu paguei a mais por essa passagem. Essa poltrona que ela pagou, gente, ela tem direito a ter um espaço maior, tem direito a ter uma alimentação diferenciada. Ela disse, eu não vou sair. Aí, a funcionária, a comissária, disse, então você vai ser retirada do voo ou a gente não vai decolar enquanto você não sair. Caramba. Sabe o que aconteceu? Os passageiros começaram a vaiar ela. É mesmo? Ninguém sabia que ela comprou. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Só ouviram ela falar, se você não sair daí, a sua viagem... Então, o que eles pensaram? Essa mulher é louca, sentou numa poltrona que não é a dela. Tá querendo a metida aqui da atriz. Galera julgando legal lá. Com certeza, sabe? E ela falou, cara, o que eu faço agora? Ela saiu, né? Porque situação. E depois ela contou nas redes sociais. Aí eu te pergunto, absurdo, mas será que é causa ganha? Não é causa ganha, gente. Por que que não é? Não é causa ganha. Mas aconteceu aonde isso aconteceu? Em que país? O voo era dos Estados Unidos para o Brasil, tá? A gente tem alguns entendimentos. O que eu vejo vigorar mais forte é que o voo que envolve o Brasil, seja na ida ou seja na volta, as nossas leis podem ser aplicadas. Então, ele estava vindo para o Brasil, então tem que respeitar as leis brasileiras. Inclusive, foi um erro do Fantástico. O Fantástico falou que, como o voo, ele trouxe uma nota da ANAC de como o voo estava sendo operado lá fora para cá, não se submeteria às leis do Brasil. Isso não é verdade. A gente ganha sentença todos os dias de processos, de casos de pessoas que estavam vindo de todos os países que você imaginar para o Brasil e aconteceu um cancelamento, um atraso, um extravio de mala. A gente aplica, sim, a lei brasileira porque tem o Brasil envolvido na viagem. No caso dela, por que não é causa ganha? Provas.
Até o momento, existe o relato dela e vai ter o relato da companhia aérea. Mas o que ela poderia ter feito para deixar ter mais chance de ser causa-ganha? O celular. Se ela tivesse se filmado, não é filmar a mulher, porque a treta ia ser maior ainda. Se ela tivesse se filmado, tô saindo da minha poltrona, a 4B, que eu comprei, eu tenho a passagem, por causa disso, disso. Já era uma prova. Outra coisa que você pode fazer também, se você passar uma situação de constrangimento dessa, que depois a gente vai ter que mostrar pro juiz que você passou. Porque senão, Thiago, fica muito fácil. Senão qualquer um pode inventar. Saiu o resultado já do caso dela? Eu acho que ela não entrou ainda. Não sei se ela já entrou. Aí vai demorar um pouquinho, né? Ah, tá. Ela tem já a advogada dela. Mas é provável que a American Airlines, né? Deve agir oferecer de boa fé, algum acordo, né? Pode ser que eles ofereçam algum acordo. Porque foi um caso que tomou uma repercussão enorme. Porque a American Airlines, ela foi bombardeada pelos brasileiros. O Instagram dela tomou um hate absurdo por terem feito isso com uma brasileira. E pela forma que foi, sabe? Tipo, você vai ter que sair do seu lugar? Como assim? Eu comprei minha passagem. Como eu te falei, a passagem é um contrato de adesão. Ela escolheu aquela poltrona e ela pagou mais caro para ir naquela categoria. Então, o consumidor não pode ser tratado como palhaço. Outra coisa que ela poderia ter feito, então, se você passa qualquer situação de constrangimento, é você ter uma testemunha. Aline, mas ninguém vai querer ir numa audiência. Pô, não tem nada a ver com isso. Minha vida é corrida. Eu vou ter que ser sua testemunha. Eu tô vendo a companhia aérea tirando você do seu lugar. Aí eu nem te conheço. Fácil. O que eu faria se fosse no lugar dela e o que você vai fazer quando você passar algum tipo de constrangimento por empresa, qualquer que seja. Tiago, você viu o que aconteceu aqui comigo? Não viu? Tiago não sei teu nome, né? Oi, amigo, você viu o que fizeram comigo agora, não viu? E geralmente as pessoas ao lado ficam consternadas. Quem ouviu a funcionária dizer, a cadeira quebrou e você vai ter que sair, com certeza ficou do lado dela. Sim, eu vi sim. Vamos fazer o seguinte, passa seu WhatsApp. Se eu redigir um documento dizendo que me chamo Tiago, no dia tal, eu estava no voo tal, eu assisti acontecer isso. Você assina para mim? Porque esse documento já é uma declaração, é uma testemunha. Então, eu não preciso que você, Tiago, daqui a 2 meses, compareça a uma audiência para a sua vida. Com esse documento, Tiago, se eu escrever isso, eu pedir meu advogado para escrever isso, você assina para mim, contando só a verdade? Só que você viu que fizeram isso comigo? Eu acho que pessoas de boa fé assinariam. Só vai assinar e não tem problema. Acabou. De comparecer. Não precisa comparecer, porque no juizado, os juízes não gostam de ouvir a testemunha. Se eu pedir para assentar uma testemunha, ele fala, sem tempo, irmão, tem 30 causas para julgar hoje. Vamos ser objetivos? Excelência, nas folhas 51, tem o relato de uma pessoa que não é amiga da minha cliente, não é da família, porque aí não serve para ser testemunha, porque aí, né, fica imparcial, que viu tudo, tá assinado por ela, atestando o que aconteceu comigo. Pô, aí acabou. Legal. Aí a gente tem uma prova. Essa é boa, né? Boa. Não sei se tu viu um caso que aconteceu também, cara, antes da Ingrid. Uma passageira, ela tava na janela, e aí uma mãe lá fazendo um escarcéu lá, porque a criança queria ficar na janela. A Jennifer. Aí teve um burburinho na internet lá, que deveria dar o lugar pra criança. Enfim, o que tu acha? O que é isso aí? Mesma coisa, cara. A passagem é um contrato de adesão. Quando você compra a sua passagem, e geralmente você paga pra marcar o lugar, se você quiser marcar o lugar, você tem que pagar, né? Elas cobram, é um absurdo. Mas, se você não pagar, a companhia aérea te coloca em qualquer lugar. Infelizmente, é o que acontece. Mas vamos supor que ela pagou... Não, o lugar é dela, né? Ela escolheu aquele lugar ou foi colocada ali, é dela. Ela não é obrigada a ceder. Então, nessa época que teve essa polêmica, eu expliquei. Gente, entendo que poderia ser uma gentileza, né? Quem tem filho pequeno sabe que às vezes a criança, ela cisma com alguma coisa. Mas a passageira, ela não é obrigada a ceder o lugar dela. Porque quando você compra... Você emite a passagem, você chega para embarcar, você tem ali a sua cadeira. O que seria de bom tom? Que a comissária, o comissário tivesse intervido e tivesse apaziguado. Olha, ele quer uma janela, tem essa janela aqui disponível, não precisa ser a janela da Jennifer. Mas para a mulher foi sucesso, né? Que ela virou influencer. Achei um absurdo, né? Pô, esses Enzos aí da vida que estão sendo mimados demais. A maioria dos comentários... Eu dei esse vídeo
na época, assim que ele saiu, eu fui uma das primeiras pessoas a dar, porque a gente fica muito ligado, quando eu só falo de direito passageiro, a gente fica ligado a tudo que envolve. E a maioria das pessoas também ficou do lado da passageira, porque ela tranquilamente ela disse. Ela nem disse nada, ela só ficou assim, né? Ela tava no direito dela. Depois veio, não sei se você viu, veio o relato da mãe, que não foi bem assim. A mãe teve que se explicar, cara. Ela teve que se explicar. Qual foi a história, então? Ela disse que ele tinha sentado ali antes, se eu não me engano, tá? E que ele queria ir do lado da avó. E era esse o lugar. Gente, é mal entendido, né? Era só todo mundo ser resolvido. Só que assim, do mesmo jeito que era direito da passageira não sair, a galera pegou muito pesado com a mãe também, sabe? Tipo, a mãe foi xingada, parará. Também internet, né? Pois é, a gente tá julgando aqui, mas porque a gente viu, né? Mas a gente não tá xingando ninguém. Verdade. Teve um caso aí que você me falou antes, de uma causa, né? De um casal, e aí o homem recebeu uma indenização e a esposa recebeu mais do que ele. Me conta essa história. Vamos lá. Então, esse caso é muito bom. Esse caso, realmente, eu nunca tinha visto nada parecido, tá? Inclusive, se tiver advogado assistindo, me diga se você já viu alguma sentença nesse nível. Era um casal e eles estavam viajando porque era aniversário do esposo. Eles estavam indo para Argentina. E aí, enquanto eles estavam ali no aeroporto, o voo estava atrasado. Foi atrasando, isso era de dia. Acabaram passando o dia no saguão do aeroporto. E o voo só saiu à noite. Então, não foi cancelado, ele foi só atrasado. Foi o mesmo voo, o mesmo avião, só que foi adiando. No final, a gente faz aquela continha para ver se deu mais de 4 horas do que eles deveriam chegar. A gente sempre faz essa continha do horário da chegada. Botou o pezinho na Argentina, que horas eu botei meu pezinho, que horas que era para eu ter chegado. Deu 6 horas de atraso. Temos uma causa, entramos. Narramos que era aniversário dele, que eles estavam viajando juntos para comemorar, a família, né? O esposo e a esposa, que era uma data comemorativa e tal. E aí a gente pediu os danos morais e o juiz deu. E na hora que chegou a sentença, é um juiz numa cidade chamada Gaspar, em Santa Catarina. Estava escrito: condeno, vejo que teve dano moral, que teve desídia da companhia aérea, a companhia aérea faltou no compromisso. Condeno em R$8.000 para a fulana, eu não vou revelar o nome, e R$6.000 para o fulano. Aí eu olhei assim e falei, o juiz errou, porque às vezes o juiz erra. Às vezes ele escreve condeno em 8.000 e aí ele escreve entre parênteses 4.000. Ele bota o número 8 e escreve 4. Aí a gente tem que entrar com um recursinho chamado embargos, excelência. É 4 ou é 8? Porque você escreveu 8, mas por extenso escreveu... Aí eu olhei, aí embaixo estava assim, basicamente, que para a mulher ter passado o dia inteiro no saguão do aeroporto foi mais cansativo, foi mais oneroso. Então, por isso, ela merecia ganhar mais. Rapaz, eu olhei aquilo, né? Eu tenho um escritório com 50 advogadas. Só meninas. Só tem homem. Tem 2 homens no meu escritório, que é o meu marido e outro é o meu irmão. O resto é tudo mulher. Eu falei, meninas, vem cá ver um negocinho aqui, rapidinho. Nunca tinha visto uma sentença fazendo isso. É justo? Não é justo? Isso fica a cargo de cada um. Quando eu postei no Instagram, bombou. Reparação histórica, parará. E vocês, homens, pelo seu sorriso, eu já tô pensando, isso não é justo, não. Né? Vocês não querem direitos iguais? Aí, ó, caraca, recebi muito comentário assim. E eu, como advogada, eu vou dar meu parecer. Eu queria que fosse os 8.000 pros dois, entendeu? Por 2. Eu ganhar meus 30% em cima dos 2. E aí, beleza, eu postei isso no meu Instagram. Aí veio um monte de advogado falando, você inventou isso. Você tá inventando sentença, tá inventando notícia. Aí eu, ai, que ódio. Aí eu mandava a sentença pra pessoa no direct, tampando o número do processo e o nome das partes. Aqui, ó. Aí teve um que ele falou assim, caraca, doutora, eu botei lá que você inventou e é verdade. Eu vou me retratar lá com você. E eu pesquisei, achei mais 2 sentenças desse mesmo juiz, nesse mesmo posicionamento. Caramba. Ele foi lá e viu que é o entendimento desse juiz. Esse juiz entende que pra mulher... E ele explica assim, mas ele não explica muito também não, tá? Era alguma coisa só no sentido de que, pela delicadeza da mulher, porque a mulher tem suas questões, seria mais oneroso
pra mulher esperar. Se tivesse grávida, de repente, né? Pois é, não tinha nenhum. E é o aniversário do cara. Era aniversário do Coitado. marido. Vamos Tá supor, bom. teve alguém que botou assim, pelo menos os dois ganharam, vão fazer uma nova viagem, tá tudo certo. Mas fica aí uma decisão polêmica que só mostra que o advogado pede e quem decide, quem manda é o juiz. É O verdade. juiz tem entendimento dele. Bom, pessoal, estamos aqui encaminhando para o final do nosso episódio. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante aí com a doutora Aline. Muito obrigado, Aline. Você tem mais alguma dica pro pessoal aí? Então vale a pena hoje você entrar com uma ação com danos morais. Só entrar com você, né? Passou algum perrengue no aeroporto, já manda um zap pra Aline que ela vai resolver pra você. Vale muito a pena. Eu brinco que é assim. Eu não quero que você precise de mim. Eu não tô torcendo para isso. Mas se você precisar, será um prazer, né? A gente tem uma equipe enorme, justamente para atender com a velocidade necessária. E o atendimento é todo pelo WhatsApp, é online. Então, eu sei que a vida da pessoa é corrida. Vale a pena, né? Você não tem que pagar nada, você não tem que ir ao lugar nenhum, não tem que sair do conforto do seu lar. Se você já passou pelo problema, que é o pior, por que não procurar? Por que não? Não vou mexer com isso não. Mexer com o quê? A gente tem uma ideia de que advogado é burocrático, de que advogado é caro, de que advogado é enrolão. Aqui no nosso escritório, pelo menos eu vou falar por mim, né? Uhum. Em 48 horas eu dou entrada, se você me mandar tudo. Você me mandou, o que é tudo, né? RG, comprovante de residência, as passagens, as fotos que você fez, os gastos que você teve, me mandou isso e contou o que aconteceu. Até 48 horas eu tô dando entrada. Dali em diante, você tem um número que todo dia, se você quiser perguntar, doutora, como é que tá meu processo? A gente tem uma equipe para te responder. Então, você vai sempre sendo avisado. E quando sai o pagamento lá no final, que se Deus quiser, a gente tem aqui um índice de mais de 90% de ganho, graças Sério? a Deus. Mais de 90%? Graças a Deus. Por Show. quê, Tiago? Porque eu não pego qualquer coisa. Você vem com o seu problema, um problema de mala danificada. Eu te oriento aí pro Procon. Eu te oriento gratuitamente. Uma mala que extraviou, sumiu. Mas sumiu só por um dia? Chegou no dia seguinte? 24 horas de extravio, o juiz não tá dando danos morais. Então, também não pego. Como eu faço essa filtragem antes, até para não tomar o teu tempo, não te iludir de um ganho que a gente vê que a justiça não tá dando naquele sentido. Então, como a gente faz esse filtro bem feitinho, o nosso índice é de mais de 90%. Legal. E a nível Brasil, a gente entra aí com mais de 1.000 processos todo mês. Então, é gente pra Caraca, caramba. 1.000 processos todo mês. Todo mês. É muita Diz que a coisa, gente hein? é o maior escritório do Brasil, só faz isso. Uhum. E aí, daqui a 4, 6 meses, você tem uma notícia positiva. O valor cai na conta, né? E tudo assim, com prestação de contas, com transparência. Então, doutora, qual o número do meu processo? Tá aqui. Doutora, será que não saiu o meu pagamento? Não. Em 24 horas a gente repassa. Se saiu o seu pagamento, o meu financeiro ele tem esse prazozinho para identificar. Pô, doutora, eu tô vendo aqui no meu processo que saiu o meu pagamento, você não me repassou ainda. Estranho. Hoje aconteceu de manhã. Aí eu olhei, falta a assinatura do juiz. Não saiu ainda. O juiz já mandou expedir, mas está na mesa dele para ele assinar. Aí eu já fico tranquila, que eu sei que a gente trabalha com honestidade, né? Que com certeza o cliente viu alguma coisa errado. Mas aí ele tem essa abertura de falar. Tá no direito dele, gente. Eu sei Claro. que advogado tem uma fama do caramba aí na sociedade. Então, fica tranquilo. Nunca ficamos com R$1 de ninguém. Até porque eu até falo, se o advogado... Que é isso que impede as pessoas de entrar, tá, Tiago? É achar que vai demorar, ou que o advogado é enrolão, que vai roubar ele. Mas se o advogado ficar com R$1 teu, é furto, né? Isso é um crime. Pode perder a carteira da OAB dele. Então, até um conselho para você que tem um processo. Peça o número do processo para o seu advogado. Tudo que você vê lá, pergunte para ele. Que fase é essa aqui? O que significa isso aqui? Isso aqui significa que a gente ganhou? Isso aqui significa um dinheiro a mais? E o papel do seu advogado, mesmo que você não tenha pago nada para ele, os 30% no final, é um trabalho, uma relação ali. É te explicar, tintim por tintim. Não, isso aqui significa que depois que ganha o processo, tem um prazo para a companhia aérea recorrer ou não. Geralmente elas não recorrem, aí tem um prazo para sair, para elas pagarem. Elas pagam numa conta judicial. Ela não paga nem na minha nem na sua. Ela paga numa conta que ela abre para o processo. Vamos supor que eles ganhou 5 mil. Aí ela deposita nessa conta judicial. Aí a gente é chamado para ver se está certinho. Ela depositou os 5 mil, está certinho. A gente dá o ok para o juiz, aí expede o mandado de pagamento. O que é isso? Sai um alvará da conta desse
processo cai na conta do advogado, o advogado manda para você os 70%. Ah, doutora, me manda o comprovante, me manda a prestação de contas, a gente manda tudo direitinho, tá? O advogado, ele tem que te passar o tintim por tintim, então não tenha medo de buscar os seus direitos por isso. Então procure um advogado que vai te explicar cada fase do seu processo até você entender. Ah, não entendi. É bom até para coibir também esses abusos aí da companhia aérea, né? Porque trata a gente de qualquer jeito. 4,5 milhões de pessoas. São quantas companhias aéreas no Brasil? Ai, no Brasil não temos muitas, então, mas pouquíssimas, as né? que operam, que fazem voo do Brasil, a gente já processou todas. Todas. As que saem... Não, digo assim, a gente tem Gol, Azul, Latam, tem mais alguma? Tinha a Voipés, né? A Voipés parou agora, né? Não sei se você viu a polêmica. Teve aquele avião deles que caiu e tal. Então, a Voipés, ela me parece que tá ali em recuperação, alguma coisa nesse sentido. Não tá operando mais. Os voos dela foram todos cancelados. Que é a antiga Passaredo, a Voipés. Sim. E no Brasil é isso, né? A gente fica na mão de 3 companhias aéreas, elas fazem o que querem com a gente, né? Fazem. Só no ano passado, 4,5 milhões de pessoas. Então, se você... eu não preciso do dinheiro, eu vou processar para quê? Então, que seja pelo menos para coibir, para quando não for uma outra pessoa, que elas tenham um pouco mais de respeito com o tempo de vida daquele passageiro. E para não ocorrer de novo, né? Você vai fazer uma viagem aérea, já a pessoa chega lá, tá cancelado, tem overbooking, ou você tem um downgrade, pagou caro numa executiva ou num comfort e te colocam lá na... É muito constrangedor. É muito constrangedor, horrível. Ainda mais assim, se você tá pagando uma passagem de avião, é porque você tem pressa, né? Claro. O elemento ali da passagem é uma relação que significa o quê? Velocidade. Se eu não tivesse com pressa, eu ia de carro, eu ia de ônibus. E aí atrasa tudo. Chega só no dia seguinte, não faz sentido, né? Verdade. Deixa o seu contato pro pessoal aí, Aline. Da câmera, muito obrigada, Tiago. Meu nome é Aline, eu sou a doutora consumidor, dra.consumidor no Instagram. O que você precisar, estamos à disposição. Eu espero que você não precise, mas se precisar, pode contar com a gente. Não, precisar, com certeza vai precisar, porque toda hora acontece alguma coisa com voo cancelado, alterado. O dia que elas pararem, o dia que elas resolverem os problemas, que elas atenderem o passageiro com a devida garantia, segurança, aí eu troco, viu? Aí eu vou fazer INSS, vou atender velhinho. Mas como eu sei que não vai acontecer nem tão cedo, eu não acredito que vai mudar, só piora. Infelizmente, a gente... Aí eu sou xingada às vezes no Instagram. Você fica estimulando o processo, fica dizendo que eu falei, nossa, coitadinha da companhia aérea, né? Ela cancela seu voo, aí eu fico estimulando o processo. Pobrezinha, né não? Brincadeira. Pessoal, vou colocar aqui na descrição do vídeo o contato da Aline, tá? O telefone para vocês entrarem em contato. E o site também, tem site também, Aline? A gente concentrou tudo no Instagram. É o dra.consumidor. E eu te agradeço muito, viu? O bate-papo foi ótimo. Nada, que agradeço. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.